Olá a todos os alunos e alunas, tudo bem com vocês? Sou o professor Ney Araújo e a partir de agora você começa a acompanhar uma videoaula das rotas de aprofundamento, especificamente do caderno de Ciências Sociais e Humanas Aplicadas. Eu sou o professor de Sociologia e nesta videoaula nós iremos aprender, você irá dominar a respeito do método científico. Você já ouviu falar? Você sabe o que é que significa um método científico? Eu vou fazer aqui uma breve introdução a todos vocês. Um método científico, ele está associado a uma ciência. Cada ciência, tecnicamente, possui algo que nós denominamos de objeto de estudo. O que é esse objeto de estudo, professor? O objeto de estudo é o que a ciência se propõe a estudar. Quando nós estudamos as ciências, nós temos uma divisão tanto quanto clássica. Nós separamos as ciências, por exemplo, em ciências exatas, por exemplo, matemática, física. As ciências da natureza, onde nós vamos verificar a biologia, a meteorologia, e também temos as ciências sociais, sociologia, antropologia, ciência política, enfim. Vocês podem pesquisar várias ciências e verificar em que categoria cada uma delas acaba, digamos assim, se adequando. Em qual categoria ela está incluída. Cada ciência tem um campo de atuação, ou em outras palavras, cada ciência tem o seu objeto de estudo. Qual, por exemplo, o objeto de estudo da biologia? São as formas de vida. Qual o objeto da sociologia que você já conhece? A sociedade. Por isso que eu repito, cada ciência tem o seu campo de atuação absolutamente delimitado. Mas somente ter esse campo de atuação, ele não é suficiente para uma ciência. Se faz necessário a adoção de método. Se a biologia ela compreende as formas de vida, como que essas formas de vida elas são investigadas, entendidas, compreendidas? Se a sociologia é a ciência da sociedade, como que nós analisamos, como que nós interpretamos os fenômenos sociais? Se a física, ela realiza, a exemplo da química, os seus experimentos, quais são os procedimentos que são adotados para este fim? Até porque, quando os procedimentos eles são adotados, você está em busca de um resultado, você está procurando uma verdade, você está procurando uma determinada informação, você está gerando uma explicação. Então, o método científico, ele tem a ver com tudo isso. Eu vou começar a apresentar agora para vocês em tela algumas formas, aliás, algumas explicações essenciais a respeito do que vem a ser um método científico. Então, visualizem em tela, nós temos aí na parte superior verde, né, escrito para todos vocês, o método. Então, nós temos assim, forma pela qual alcançamos um objetivo. Em outras palavras, um conjunto de processos para conhecer uma realidade, produzir um objeto ou desenvolver certos comportamentos. Vamos no nosso segundo marcador. Nem sempre um problema é resolvido ordenadamente, mas um método serve para que a solução seja compreensível a todos. Vamos avançar nessa projeção, apresentando mais algumas outras informações a respeito do método científico? Olha só, aqui no nosso primeiro marcador, uma afirmação bastante interessante. Não há ciência sem a utilização do método científico, mas o inverso não é necessariamente verdade. Então, percebam, ter o objeto de estudo e ter o método é algo indissociável. É necessário, digamos assim, essa parceria, essa aglutinação, porque senão o conhecimento científico simplesmente ele não acontece. Uma outra observação também. O método científico, ele é absolutamente necessário para que nós possamos comprovar determinadas informações. Vocês podem perceber que em todas as ciências há
teorias, há explicações a respeito de fenômenos, de situações e até mesmo comportamentos humanos. Tudo isso é uma pura criação humana? Não. Tudo isso é resultado de um processo de observação e de investigação científica. O método é o que conduz à obtenção dessas informações. Por isso que nós temos uma teoria. Uma outra observação absolutamente fundamental que eu também faço a todos vocês. O conhecimento científico, diferente de outras formas de conhecimento, ele tem uma peculiaridade. Ele não é um conhecimento pleno, ele não é um conhecimento absoluto. Isso implica dizer o quê? Ele é um conhecimento que ele está sujeito de serem modificados. Se hoje eu tenho uma teoria sociológica, essa teoria ela não vai explicar para todos sempre determinados fenômenos sociais, porque novas teorias elas podem surgir. Teorias que sejam muito mais eficientes, teorias que explicam e que nos auxiliam a compreender ainda melhor a realidade social, porque precisamos partir da premissa que a sociedade ela não é estática, a sociedade ela não é dinâmica, e você, cara aluno, já tem informação suficiente a respeito disso. Ainda aqui nós temos assim, ó, quais os objetivos, os principais objetivos do método científico? Na letra A, produzir conhecimento aplicável para previsão, explicação e controle dos fenômenos. Letra B, permitir a fiel reprodução do sistema de conhecimento. Letra C, ser compartilhável e transmissível. E letra D, ser verificável. Ou seja, eu preciso levar em consideração que quando um determinado estudo ele acontece, esse estudo ele tem que ocorrer dentro de uma metodologia com a adoção de procedimentos que inclusive esse estudo ele possa ser replicado. Isso implica dizer o quê? Eu tenho uma pesquisa social que aconteceu na cidade de São Paulo. Esse próprio estudo, ele tem que ter condições de ser reproduzido em Rio Branco, em Santa Rosa do Purus, em Sena Madureira, em qualquer lugar do mundo, porque a ciência, aliada ao seu método científico, apresenta essa peculiaridade. Mas vamos avançar nas informações e agora eu apresento para vocês essa charge. Visualizem bem essa charge em que nós temos duas situações sendo retratadas. Uma primeira frisa a questão do método científico, nós temos aí um cientista, temos uma aluna, nós temos um ambiente de laboratório. E ele diz assim a ela, aqui estão os fatos, que conclusões podemos tirar deles? Do outro lado, nós temos o método criacionista. E aí nós temos um senhor, a imagem de um senhor, segurando uma Bíblia, focando o livro de Gênesis, e um rapaz à sua escuta. E aí nós temos, aqui está a conclusão. Que fatos podemos encontrar para suportá-la? Ou seja, essa charge ela acaba refletindo muito bem o que eu já ponderei a vocês ao longo desta videoaula. Existem formas de conhecimento que, no caso, o conhecimento religioso, que é uma forma de conhecimento ainda utilizada em nossa atualidade, mas não é uma forma de conhecimento predominante, por exemplo, se nós compararmos com a época da Idade Média, em que a religião ela acabava sendo a detentora do saber. E quando nós tomamos, por exemplo, o conhecimento religioso, nós verificamos que as verdades elas já estão prontas, elas são irrefutáveis. A ciência não, ela pode ser refutada. Toda teoria científica, ela é vulnerável de ser ajustada, aprimorada e até mesmo substituída. Vamos avançar e agora eu mostro a todos vocês e é bastante interessante. Vocês estão visualizando aí o título e nós temos assim, o funcionamento do método científico. Em cada quadrado desse, que está destacado numa cor, vocês têm palavras, que são palavras-chave, Nós temos observação, problematização, hipóteses, experimentação e, por fim, nós temos a conclusão. Ou seja,
Cada uma dessas palavras, né, e aí você pode perceber que existe um traçado conectando elas, elas acabam, digamos assim, mostrando o caminho que precisa ser adotado. Conforme vocês podem observar nessa imagem, nós temos aí um caminho, né, um passo a ser percorrido que acaba correspondendo justamente ao funcionamento do método científico. E percebam, tudo começa a partir da simples observação. Nós observamos a realidade e muitas das vezes, diante de situações que nós vivenciamos, nós elaboramos os nossos questionamentos, as nossas reflexões, queremos entender, porque determinadas situações nos instigam justamente para isso. Então nós observamos. Esses questionamentos acabam correspondendo à nossa problematização. Por que ocorre o crime? Por que nós temos o desemprego? Por que chove tanto? Por que o fenômeno da alagação? Prestem bem atenção, são várias indagações. E, com base nos nossos conhecimentos prévios, nós temos a capacidade de formular respostas. Não respostas definitivas, mas respostas temporárias, que serão investigadas. Se elas são compatíveis, se elas refletem a realidade ou não, se elas são verdadeiras, parcialmente verdadeiras e até mesmo falsas. Então, essas respostas, para os problemas que nós vamos levantar, acabam correspondendo às nossas hipóteses, que serão confirmadas ou não, como eu disse agora há pouco a todos vocês. E como que elas vão ser confirmadas? Porque elas vão passar por um processo de experimentação. Dependendo da área, é um teste em laboratório. Se é na área social, algum recurso deverá ser realizado, digamos assim, para o levantamento de informações, por exemplo, um diagnóstico. Se é na área da psicologia, de repente, a observação em relação ao comportamento de uma pessoa ou um grupo de pessoas. Ou seja, as ciências, as áreas do conhecimento, elas acabam se servindo, digamos assim, das suas estratégias, dos seus procedimentos instrumentalizados mesmo no sentido de experimentar, no sentido de testar, no sentido de investigar e desvendar a realidade. A partir do momento que toda essa experimentação ela ocorre, o que é que eu tenho? Eu chego a uma conclusão, que é uma explicação, que são os resultados que eu acabei coletando, que eu acabei obtendo dentro do meu processo de investigação científica. E aí, a partir daí, eu tenho mais uma nova possibilidade de compreender certos fenômenos, certas situações que ocorrem independente da área de conhecimento, né? Então, o conhecimento científico, ele não é definitivo, ele sempre está nessa rota de processo. Com base nisso, vamos agora observar um conceito mais fechado a respeito, né, do método científico. Então, nós temos assim, o método é o conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com maior segurança e economia, permite alcançar o objetivo. Conhecimentos válidos e verdadeiros, traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e auxiliando as decisões do cientista. Agora, com base nesse aprendizado, vamos testar o nosso conhecimento. Eu tenho aqui uma questão objetiva, vou fazer a leitura para vocês, você acompanha com bastante atenção e vamos chegar à resposta. O enunciado da questão diz assim: quando procuramos respostas científicas para um determinado fenômeno que ainda não foi estudado, qual o primeiro passo que devemos tomar de acordo com o método científico? Bem fácil. Olha só, para que, lembra do esqueminha que eu mostrei a todos vocês, para que o processo de pesquisa ele venha ocorrer, qual é o primeiro passo do nosso método científico? Letra A, produzir hipóteses. Letra B, criar uma teoria. Letra C, fazer deduções. Letra D, observar. Ou letra E, generalizar. Para você que prestou bem atenção na aula, vamos visualizar a alternativa correta. Está expressa na letra D, observar.
Como eu comentei anteriormente com todos vocês, esse é o passo inicial, né, para que se inicie o processo de pesquisa e a partir daí você problematizar, criar suas hipóteses, enfim, chegar a uma explicação a respeito do fenômeno que chamou a sua atenção. Eu agradeço o fato de você ter acompanhado esta videoaula e não deixe de acessar a nossa plataforma e acompanhar as outras videoaulas das rotas de aprofundamento de ciências sociais e humanas aplicadas. Um abraço a todos vocês.